Olá, terceiro ano. Então, vamos para mais uma aula, né? Vamos finalizar aí o nosso estudo dos verbos, o capítulo 10, tá? Que começou falando, né, sobre as flexões verbais. Então, na aula anterior, na aula passada, nós falamos sobre as flexões verbais, quais são: número, pessoa, modo, tempo e voz, tá? E hoje nós vamos continuar aí falando um pouquinho sobre os verbos, tá? Então, para iniciar aí a nossa aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre as formas nominais. O que seriam essas formas nominais? As formas nominais, elas não entram nas flexões, tá? De pessoa e número, né? Tem aluno que às vezes acaba confundindo. Então, quando vocês virem em algum lugar um exercício ou alguma coisa falando sobre formas nominais, o que tem que vir na cabeça de vocês? Tem que vir infinitivo. O que é um infinitivo? São os verbos terminados em ar, er, ir. Gerúndio. O que é o gerúndio? São aqueles verbos terminados em NDO, cantando, dançando, brincando, pulando. Ou particípio, tá? O que seria o particípio? Tem aquele particípio terminado em ado, ido, cantado, dançado, brincado, pulado, partido. E o particípio irregular, tá? Que é aquele que não é terminado em ado ou ido, tá? Já a gente vai falar um pouquinho sobre eles, certo? Então, falou em formas nominais, você tem que lembrar dessas três formas: infinitivo, que é o nome do verbo; o gerúndio, né, que é o ando, endo e indo, representa uma ação aí que está acontecendo, tá? E o particípio, tá? Falando então um pouquinho mais sobre particípio, se vocês pegarem aí a apostila de vocês na página 121, vocês vão observar que a apostila, ela fala de particípio, né? Às vezes o particípio do verbo, ele pode ser usado até como um adjetivo, tá? Então, dependendo das situações aí, vocês vão observar que esses particípios, eles acabam sendo usados até como adjetivos, tá? Esse particípio, ele é dividido em dois tipos. Então, nós temos o particípio regular, que é aquele terminado em ado ou ido, tá? Então, por exemplo, falar, falado, comer, comido, partir, partido, sorrir, sorrido, tá? E nós temos o particípio irregular, que é aquele que muda a escrita. Ele não vai receber essa terminação, né, do a, do ido. Por exemplo, o verbo eleger. Então, nós temos a forma elegido, mas nós temos também o eleito. Então, por exemplo, o prefeito está eleito, né? E o prefeito foi elegido, por exemplo, pela maioria, né, da população. Então, alguns verbos vocês vão observar que eles apresentam duas formas. Eles apresentam o particípio regular e o particípio irregular, tá? Por exemplo, o verbo imprimir. Nós temos o imprimido e nós temos o impresso, né? Por exemplo, ele tinha imprimido muitas provas e as provas estão impressas. Então, é claro que existem situações nas quais nós usaremos o particípio regular e situações nas quais nós usaremos o particípio irregular. E isso é claro quando o verbo apresenta os dois particípios, né? Senão, nós vamos usar só a forma existente aí para os verbos, ok? A apostila também vai trazer na sequência das formas nominais a classificação dos verbos em relação às conjugações, ok? Um dos grandes problemas que os alunos encontram é na hora de conjugar os verbos. Por quê? Existem alguns verbos que são fáceis de serem conjugados, tá? Por quê? Porque são verbos que nós chamamos de verbos regulares. O que é um verbo regular? Lá na página 122, vocês vão ter essas classificações, tá? O verbo regular é aquele verbo que não vai apresentar alteração no radical. Então, é aquele verbo que você vai observar que só vai mudar as desinências, as terminações. E o radical, ele permanece igual. Por exemplo, se você pegar lá o verbo cantar e conjugar, por exemplo, no presente,
Você vai ter lá, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Observem que até o T, o cante, que é o radical, ele permanece igual para todas as pessoas. E se você conjugar esse verbo no pretérito ou no futuro, você vai observar que o radical ele vai permanecer igual também, tá? Então, esses verbos que não apresentam mudança no radical são os verbos que nós chamamos de verbos regulares, ok? Na sequência, aparecem os verbos irregulares. O verbo irregular é aquele verbo que não apresenta uma estrutura fixa de radical. É aquele verbo que vai apresentar, ele vai sofrer alterações. O radical, ele sofre alterações. Mas tomem cuidado, os verbos irregulares são os verbos que sofrem pequenas alterações no radical, tá? Então, por exemplo, nós temos o verbo dizer. Eu digo, ele diz, nós dizemos, eu disse, tá? Eu direi. Então, é um verbo que você pode observar que ele vai apresentar mudanças nos tempos verbais e nas pessoas. O radical, tá? Ele não vai ficar igual. Por exemplo, o verbo poder. Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem. Observem que a primeira pessoa não teve o radical igual às outras pessoas, tá? Então, sofreu alteração, mas foi uma pequena alteração. Então, esses verbos que sofrem pequenas alterações são classificados como os verbos irregulares. Mas nós temos aqueles verbos que sofrem grandes alterações, que mudam muito, tá? Esses verbos que sofrem grandes alterações, que mudam muito, são os verbos que nós chamamos de anômalos, tá? Por exemplo, o verbo ser. Se nós pegarmos lá o verbo ser, eu sou, tu és, ele é, eu fui, eu serei, tá? Nós fomos. Então, observem que dependendo do tempo, dependendo das pessoas, nós temos uma forma diferente. Nós não conseguimos identificar o radical, igual nós conseguimos identificar, por exemplo, no verbo cantar. Então, esses verbos que sofrem, né, grandes alterações, são os verbos que nós chamamos de anômalos, ok? Então, vamos relembrar. Verbos regulares não sofrem alteração no radical. Verbos irregulares apresentam pequenas alterações. Verbos anômalos apresentam muitas alterações no radical, ok? Aí nós temos os verbos defectivos. O próprio nome já diz, né? Defectivo é aquele verbo que vai ter um defeitinho, tá? O que seria esse defeitinho? São aqueles verbos que não são conjugados em todas as pessoas nos tempos verbais. Por exemplo, se vocês pegarem a apostila na página 124, vocês vão encontrar lá o verbo falir. Se você for conjugar o verbo falir no presente, como que você conjuga, por exemplo, a primeira pessoa? Eu falo? Eu falho? Né? Falir, tá? Não é falhar, é falir. E aí, eu falo? Tu. Como que eu conjugo tu? Tu fales? Não existe essas formas. Então, por exemplo, vocês vão ver lá que no presente do indicativo, o verbo falir, ele só é conjugado na primeira pessoa do plural, nós falimos, e na segunda pessoa do plural, vós falis. As outras pessoas não existe uma forma, então não tem como conjugar. Então, esses verbos que não apresentam conjugação são os verbos chamados de verbos defectivos. Tudo bem? E aí, a apostila vai falar, né, também desses verbos defectivos dos impessoais, tá? Que são aqueles verbos que vão representar fenômenos da natureza, do verbo haver, né, no sentido de existir, que ele é considerado impessoal. Então, a apostila fala um pouquinho ali sobre a conjugação desses verbos. E para terminar, a apostila vai falar sobre os verbos auxiliares e as locuções verbais, tá? Então, o que é uma locução verbal?
Locução é toda vez que eu tenho a junção de duas ou mais palavras. Então, a locução verbal é quando eu tenho dois verbos juntos. Então, por exemplo, eu estou cantando. Nós temos aí uma locução verbal. Estou, que é chamado de verbo auxiliar, e o cantando, que é o verbo principal. Esse verbo principal, ele sempre vai aparecer na locução verbal em uma das formas nominais que nós estudamos, ou no infinitivo, eu vou cantar, vou é o auxiliar, cantar é o principal. Ou no gerúndio, eu estou cantando, né? Estou é o auxiliar e cantando é o principal, está no gerúndio. Ou no particípio, tá? Eu tinha ligado, por exemplo, tinha é o auxiliar e ligado vai estar no particípio, é o principal. Tudo bem? Então, cuidado nas orações, quando vocês forem contar orações, por exemplo, quando vocês tiverem dois verbos juntos, né? O segundo verbo aí aparecer ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, nós chamamos essa combinação de locução verbal. Então, a unidade 10, ela se encerra, ela finaliza com essa questão das locuções verbais, tudo bem? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Gostaria que vocês lessem a apostila, né? Acompanhassem a parte teórica que a apostila traz. Ela vai falar tudo isso que eu falei com outras palavras, ela traz exemplos, tá? Então, vale a pena você ler, grifar, anotar, escrever, para ver se vocês realmente entenderam e se vocês têm alguma dúvida, tudo bem? Como atividade dessa aula, vocês vão terminar a página 127, tá? Aquela parte do roteiro de aula, vocês fizeram a primeira parte, né, sobre as flexões verbais, e aí faltou o finalzinho, que vai falar sobre essa parte que eu comentei nessa nossa aula de hoje, tá? Então, vocês terminem esse roteiro de aula e terminem os testes. Vocês fizeram, né, os 10 primeiros, nós temos 20 testes de cada capítulo, então vocês façam agora os outros 10 testes, tá? Que aí vai totalizar os 20 testes que o capítulo 10 traz para vocês, ok? Façam os exercícios, observem se vocês têm alguma dúvida, ficaram, né? Tiveram alguma dificuldade, me mandem, podem me mandar no particular, se não quiserem mandar no grupo, me mandem no particular quais são as dúvidas, quais são as questões. Eu estou aqui à disposição, esperando, né, o contato de vocês para poder ajudar no que for possível, tudo bem? Então, na próxima aula, aí nós vamos praticar, tá? Um pouquinho mais essa questão de verbos, porque essa parte de verbos, de conjugação de verbos, de classificação de verbos, é uma parte bastante complexa, porque ela tem muita coisa, traz muito conteúdo, e aí depende muito de vocês, depende muito da dedicação de vocês também, tudo bem? Estou aguardando, tirem uma foto, arquivem certinho, identifiquem, né, as atividades, coloquem lá referente a qual aula é a atividade, não esqueçam disso, eu vou continuar frisando, tá? Para que nós não tenhamos aí muitos problemas. E aí eu fico aqui, aguardando a resposta de vocês para a nossa próxima aula. Tudo bem? Até a próxima!